Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Armada Academy, onde a gente vai falar sobre cinema, publicidade e audiovisual em geral. E hoje a gente está aqui com o Túlio Borges, trabalha na área de som dentro de cinema, publicidade, mais cinema, né, em geral. E, primeiramente, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, Dani, tudo bem e você? E seja bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse quem é Túlio Borges. Eu que agradeço o convite e, bem, como você disse, eu sou o Túlio, trabalho na parte de som do cinema, do audiovisual, principalmente na parte de cinema. E talvez a maior característica é que eu gosto de trabalhar tanto na captação do áudio, né, que a gente chama de som direto, quanto na pós-produção de áudio. Então, gosto de estar transitando por tudo, entre né? esses lugares. Passa por praticamente todos os processos ali de um projeto. Isso. E conta como que foi, como que você chegou até essa carreira, como que você descobriu essa paixão, essa aptidão aí pelo som. Então, rapaz, eu era músico, né? Eu acho que eu ainda sou músico, talvez não profissionalmente hoje, mas sempre tentei essa caminhada na música, como 99% dos profissionais de áudio para cinema começaram na música. E ali, por volta dos 17 anos, tentei ingressar aqui na Federal do Paraná, é um curso de produção de áudio que tem aqui. E fui muito bem na prova de música, arrasei. Aí chegou lá a primeira fase da Federal, tinha prova de química, física. Aí não dá, né? A gente é mais humanas. E aí, completamente nada a ver com nada a ver, foi um bloqueio assim mesmo. E aí eu passei 2 vezes essa prova de música, mas na hora da química lá, fui barrado. E depois disso eu comecei a pesquisar outros cursos, que talvez não dependesse desse tipo de aptidão que eu não tinha ali para passar na prova. E aí encontrei o curso de cinema e vídeo da Unespar, aqui no Paraná, né? Da Universidade Estadual. E aí apliquei, deu tudo certo, comecei a estudar lá. Primeiro dia na faculdade, já entendi que, sei lá, a grande maioria das pessoas estavam querendo fazer ou fotografia, encantados pela fotografia, né, ou pela direção, que eu entendo, porque isso chama atenção, né? É o que quem está fora do processo geralmente é o que conhece, né? Fora os atores, assim. Isso é uma realidade. Até alguns cursos que eu tive a oportunidade de ministrar, normalmente o pessoal optava por arte, por fotografia, todos os outros setores, produção, direção principalmente, mas sempre o áudio ficava mais de lado, assim. Normalmente ninguém queria fazer a captação de som direto, mas também porque eu acho que o pessoal pensa que é só isso, né? Dentro da parte do som, que é só fazer a captação de som direto, né? Sendo que você trabalha em todo o processo, né? Então não é somente isso. E você iniciou no som direto ou você começou já indo para algum outro setor? Foi no som direto. Ali na faculdade, já entendi que ia ter um grande espaço para mim, porque ninguém estava querendo fazer. Então, sei lá, se a gente fazia uns 15 exercícios por ano, as pessoas tinham que escolher bem qual que elas iam assinar como direção de fotografia ou de arte. No meu caso, era, Túlio, quer fazer o meu trabalho junto comigo? Aí eu, bora lá, bora lá. E nessa foi bom porque no final da faculdade eu tinha feito quase 40 curta-metragem ali, né, os curtinhos da faculdade, mas foi legal para desenvolver bastante tecnicamente. Eu acho que até os 2 primeiros anos eu foquei bem no som direto, e ali na metade do curso entrou um professor, a gente estava sem professor de pós-produção de áudio, né? E aí entrou um professor, Ulisses Galeto, que é um profissional ele é sound designer e mixador aqui em Curitiba. Uma pessoa fantástica que devo muito a ele, assim, sou muito grato. E através das aulas dele eu conheci a pós-produção de áudio. E foi ele também que depois me indicou para fazer um estágio num estúdio aqui de Curitiba, onde eu começo a me profissionalizar mesmo. E nessa parte você começou
a pegar mais o quê? A parte de edição, a parte de Foley? Foi Foley. Foley. Foi Foley, já de cara. Esse estúdio que eu fui fazer um estágio, né? É a 927 Áudio, que é um dos maiores estúdios assim, de som da América Latina, aqui de Curitiba. Pouca gente sabe disso. Hoje eles têm também... A parte de mixagem deles está em São Paulo, né? Assim como a parte de ADR. ADR é o processo na pós-produção de áudio em que os atores se dublam, né? Quando, Sim. se por acaso não é possível captar isso no set de filmagem, ou é um diálogo adicional, né? Que foi mudado depois da montagem. Por ser ali o eixo, né? Onde está circulando os atores, ficou mais fácil para eles. Mas aqui na parte de edição, de Foley, eu dei entrada como estagiário ali na época, e o Eduardo Virmon, que é um dos sócios, olhou para minha cara assim, e é engraçado isso, né? Já antes de eu continuar essa história, só para dar um panorama assim, pós-produção de áudio, né? A gente vai ter várias... Eu achava que era só edição de áudio e no máximo depois uma mixagem, mas não. Na parte de edição de áudio já abre um leque assim de possibilidades e perfil para qualquer tipo de pessoa trabalhar, né? Então, quando eu cheguei nesse estúdio, o Eduardo olhou para minha cara e falou: você gosta de trabalhar mais em grupo e você fez muito som direto na faculdade, então está acostumado à gravação. Eu sinto que você, se for para Foley, né, para o processo de Foley, você vai se dar bem. E talvez se fosse uma pessoa mais analítica, que gosta de trabalhar mais concentrado, sozinho, eu poderia ir para uma edição de diálogo. Porque é isso, né? São vários, como eu disse, é um leque que se abre ali na pós-produção. Aí você tem edição de diálogo, tem Foley, edição de ambientes, de efeitos, né? Eu vejo, talvez, por você ter vindo da música, tem uma sensibilidade a mais também, né? Nessa questão musical. Porque o Foley é criação. Né? Tanto que a gente é artista de Foley, né? Sim. Você cria, você é um artista mesmo. E como que é essa questão para o Foley de você conseguir pegar objetos, né, e criar sons, sensações? A gente sabe que até os toques, né, até de pele, todas essas coisas são todos recriados, não todos, né, mas uma boa parte são recriados ali na pós. E como que é essa questão de você, da onde que vem essa inspiração ou da onde que você tira objetos para poder recriar sons, né? Então, eu vejo que é um processo realmente muito artístico, né? Não é à toa que chama artista de Foley. A base da Foley é isso: você pegar um objeto, pega outro, eles em contato vão gerar um timbre com uma intenção, tudo isso de acordo com a sincronia da imagem, né? A gente está sempre trabalhando sincronizado com os movimentos ali. E fora entender como timbrar esses sons através da densidade de cada objeto que você usa, você tem que ter essa criatividade. Existe também um fator muito interpretativo, assim, né? De muita interpretação perante os movimentos dos personagens em cena. Uma interpretação narrativa, digamos assim. Também. Tanto narrativa, eu diria, quanto uma forma de interpretar os movimentos do ator, assim, porque talvez para quem não conhece, só para entender melhor, no processo da Foley, diferente dos sons ambientes ou dos sons de efeito, que poderia ser um motor de um carro, o processo da Foley está muito ligado a ações físicas, né, de um personagem. Então, a gente vai estar sempre copiando as intenções e as intensidades de cada movimento do personagem. Então, tanto os passos quanto os sons das roupas, que é algo mais sutil, né? Que eu mesmo só fui entender que era gravado quando eu fui trabalhar com isso, nem imaginava. E tem que ter um entendimento também de material, né? Cada material. material emite um tipo de som. Exato. Cada tipo de movimento, né? Do jeito que a pessoa, sei lá, tira um copo da mesa ou coloca uma xícara num pires, cada gesto, da forma que ele coloca, o som é diferente. Ou é mais suave, ou é mais forte.
né? Esse tipo de interpretação que você diz. Depende do movimento da pessoa, vai ser um som completamente diferente. Com certeza. E aprofundando mais, esse lance da interpretação, ela tem um impacto muito narrativo, né? Na narrativa também. Que eu acho que é aí que está o ouro da parada, sabe? Eu gosto muito de falar da questão técnica, como funciona, mas pensando em Foley de uma forma mais narrativa, sei lá, dando um exemplo, teve uma situação que eu gravei. Um dos primeiros filmes que eu fiz nesse estúdio chama-se Entre Irmãs. Tá na Netflix, se eu não me engano. E é uma história de um grupo de cangaceiros que recebem eles, na verdade, sequestram uma moça, que depois ela vai fazer parte desse grupo de cangaceiros. Ela vai sendo respeitada nesse grupo. Mas no começo ela tá lá passando por uma série de humilhações até conseguir esse espaço, né? E na cena em questão, um cangaceiro exige que ela traga um prato de comida para ele, assim, um copo d'água, se não me engano. Fala, me traz um copo d'água agora e tal. E nesse momento, eu gosto de contar muito, inclusive nas oficinas que eu dou esse exemplo, que é muito, muito gráfico, assim. Nesse momento, o plano é bem fechadinho, assim, no rosto dele. Aí ele pega um pratinho de metal, do tamanho de um palmo, assim, um pratinho mesmo, pega um garfo e bate, assim, bem forte, meio que tipo assim, me traz logo essa água. E aí a gente olhou assim e pensou, putz, ele é um cangaceiro, mas esse pratinho aqui tá muito inofensivo, né? Aí, como tava no rosto dele, a gente, sei lá, pegou uma bandeja gigante, uma chave de fenda, pesadona, e sentou a mão ali, sabe? Isso cresceu, consequentemente o personagem ganhou um outro tom de agressividade na cena e de intenção, né? Então, para mim, a Foley, além de você simplesmente reproduzir quase que todos os sons que estão sendo feitos ali, mais do que isso é você acentuar, né, essas interpretações, essa narrativa. Que legal. E quando vocês fazem em estúdio, questão da Foley, você acaba tendo também um som um pouco mais limpo do que o que é captado dentro do set. Mas vocês utilizam também o que é captado com som direto. Perfeito. No som direto, eu diria que nosso foco, tipo assim, 95% do nosso foco é diálogo, né? Por que é diálogo? Principalmente porque o ator tá quente ali na cena, sabe? Os atores, eles estão no processo deles. Então, tá tudo muito assertivo perante os comandos da direção e da narrativa em geral. Quando a gente não consegue gravar a voz, voltando àquele processo que eu comentei antes da DR, né? Os atores, tipo assim, meses depois, o filme passou pela montagem, iniciou a pós-produção de áudio, aí ele tem que voltar para um estúdio gelado em São Paulo, ou em Curitiba, sabe? Para dar seu texto. E funciona. A gente tem que entender que é um dos processos, faz parte do processo, né? Mas é completamente diferente do que ele está vivendo aquele momento naquela hora, né? Já teve todo um processo com um preparador de elenco, muitas vezes até para poder dar um gás no cara, para ele ficar mais afoito ali na hora, para poder ter aquela expressão. E às vezes a gente vê em alguns filmes que é nítido que não está batendo muito aquilo que o personagem está vivendo com, né, a voz ali com o que ele está falando. Sim. Então, com certeza, a gente vê que a importância que tem a questão da captação do som direto dentro do set, né? Sim, e focado em diálogo, né? Sim, focado em diálogo. E é meio complicado. Como que funciona até para quem não entende? A gente já passou meio que por cima, foi pro Foley, mas a captação de som direto, a gente vai ter também o pitch depois para se aprofundar um pouquinho mais. Mas qual que é esse processo da captação do som direto para passar ali para a edição, para passar pelo Foley? Quais são assim os processos e o que cada setor, não vou falar setor, mas cada processo faz, né? Ali a captação de som direto vai pegar os diálogos, normalmente quantas pessoas que vão estar ali dentro do set e como que isso passa para a parte de edição e para finalização depois. Então, como só para finalizar, 95% ali do que a gente capta no set de filmagem é diálogo, mas existe esse outro 5% que é muito importante do nosso foco,
que é o que vai servir para Foley, principalmente. Vai ser substrato para Foley somar o som captado em estúdio. Mas sobre o som direto, especificamente, falando do processo como um todo, tudo começa com a leitura do roteiro, né? Igual qualquer departamento, qualquer pessoa que vai estar trabalhando no filme tem que estar alinhada no roteiro, onde a gente faz a nossa decupagem. A decupagem vão ser nossas anotações, nossas observações sobre vantagens ou empecilhos de cada situação, cada locação, cada cena. Essa parte só a captação do som direto que participa, ou já o processo também de Foley entra nessa pré? Como que funciona? Idealmente, seria legal que o sound designer, né, que é a pessoa responsável pelo desenho de som na pós-produção de áudio, esteja junto já nesse processo. Já também, assim como talvez alguém que vai trabalhar com efeitos de vídeo, já esteja lá no set de filmagem, né, coordenando a gravação para que esteja tudo alinhado, né? Sim. Mas, por uma prática de mercado, infelizmente, nem sempre... Não vou dizer que o som não é lembrado, mas talvez não seja. Talvez... É um custo que é meio que deixado de lado, né? Acho que uma questão de cultura mesmo, no processo brasileiro, isso é jogar um pouco para depois. Mas, idealmente, eu acho que para todo mundo que trabalha com produção, é legal entender que quanto antes você trazer a pós, você vai, por exemplo, economizar lá na frente, né? Você vai... Como tudo, né? Já tem o entendimento do que você quer chegar lá no final. Então, ele vai meio que orquestrar, dar um caminho para toda a equipe do que vai fazer nesse projeto para, né, conseguir o objetivo que normalmente acaba vindo para o final. Daí ele pega todo aquele material na mão e tá com aquela bucha. Agora tem que desenvolver em cima do que tenho, né? Total. Mas ali, na pré-produção, a gente começa com a leitura do roteiro, faz a nossa decupagem. Logo depois disso tem as visitas de locação, que aí é um ponto crucial do som direto. É o que vai te dar condições de executar um bom som direto ou não. Depois que você está no dia da gravação, com as questões do espaço, não tem muito o que fazer. Descobre que tem um galinheiro do lado. Exatamente. Tem um monte de cachorro latindo. Tem muita coisa só você indo lá mesmo, para entender. Aí, geralmente, nesse processo vai o técnico de som ou vai algum assistente, né, que possa alinhar isso depois. Depois de feitas essas visitas de locação, existem as reuniões de análise técnica, que é o ponto máximo, assim, de mais atenção da pré, talvez, porque é o momento em que todos, o que a gente chama de cabeça de equipe, né, que vão ser as pessoas responsáveis por coordenar cada departamento, vão se juntar com a direção, com a produção, e debater cena a cena. Então, são reuniões que demoram, sei lá, 2 dias de reunião. Caramba. 2 dias, né? 1 horinha cada dia, né? Tipo, a manhã inteira, almoça, volta para a reunião, e às vezes mais um outro dia inteiro. Ou deveria ser. Depende muito do roteiro também, né? Da dificuldade do roteiro. E vocês vão lendo o roteiro. A gente vai lendo. Cena a cena, vão anotando. Isso. Fazendo meio que uma nova decupagem. Mas junto... a gente está colocando em choque as decupagens de cada departamento. Isso é depois que as decupagens já foram feitas individualmente. A gente coloca tudo junto e vê onde um departamento pode esbarrar no outro, para evitar esse atrito lá na hora da filmagem, né? Então participa ali a arte, a fotografia... Isso, todos os departamentos. Todos os departamentos. Legal. Maquinária, caracterização, figurino. Por exemplo, com figurino, né, é algo muito... A gente está muito junto do som direto, porque é onde a gente vai esconder nossos microfones de lapela, afinal. Então, é sempre um departamento que eu sempre presto muita atenção nessas reuniões de análise técnica, por exemplo, para entender, por exemplo, o tipo de material que vai estar nesse figurino, se a pessoa está usando pouca roupa em uma determinada cena, como que a gente pode fazer acontecer, né? Coisa que a gente vai se programando lá na pré.
Às vezes pode ter algum material que também faz algum barulho, algum Pode. som que vai poder atrapalhar também ali na captação. Sim, já o segundo longa que eu captei, por exemplo, chama Perro Negro. Ele teve estreia agora, foi em Chicago, se não me engano. Legal. Estreou fora e para depois vir para cá. Eu tive uma questão de, por exemplo, perguntar para a direção de arte se o ventilador antigo que era descrito numa determinada cena fazia barulho, né? Eu preciso ver esse ventilador, preciso ouvir ele, como é que ele é. E aí, toda uma atenção para ter antes esse ventilador, porque ele precisava estar aparecendo na cena enquanto era dado um diálogo super sensível, assim, sabe? Uma cena sensível. Então, nada podia atrapalhar naquele momento. Outro exemplo mais recente, com caracterização, que foi essencial no momento da pré eu estar junto, foi no longa Doutor Monstro, do Marcos Jorge, que a gente gravou agora no final do ano Legal. passado. Esse eu visitei o set lá. Ah, você tava lá? Tava. Poxa, eu não acho que a gente não se trombou. A gente se trombou? Eu fui num dia que era numa casa. Tava toda a equipe lá, uma casa bem grande lá, com pé direito duplo, bem bonita. Sim. Acho que foi bem na última semana. Aham. Fui visitar o set lá, que a gente forneceu todos os equipamentos pro longa, na parte de elétrica e maquinaria. Ah, que Então bacana. a gente foi prestigiar lá o pessoal. Acho que era o Meneghel, que era o fotógrafo. Legal, aham. Isso mesmo. Mas então, Equipe enorme, né? Gigantesca. ali foi um processão, assim. Bem gostoso de fazer o filme. Tô com alta expectativa aí. Eu acho que Alice, eu lembro que algumas vezes voltaram justamente por causa do som, por causa da rua. Que eles não eu lembro que eles não conseguiram fechar totalmente a rua, que tinha muito morador. E fazia bastante barulho, porque era janela de vidro, se eu não me engano. Isso, né? aham. Eram janelas de vidro, então não tinha como isolar muito bem. Sim, Eu lembro sim. que às vezes, talvez até eu fiz talvez voltar. Sério, você vai admitir isso aqui na minha frente? Vou admitir Olha isso só. aqui. Eu lembro que a gente tava lá fora, daí o pessoal veio conversar com a gente e tal. De repente, alguém chegou. Shh, pô, os caras estão voltando, vão ter que fazer mais um take ali porque o som não foi. Sim, sim. Captaram a galera conversando no fundo. Falei, caramba. É o processo. O pessoal não esquece e faz parte, né? Mas é isso, a gente busca sempre com... Isso aí provavelmente foi um platô, né? A equipe de platôs ou produção que chegou para vocês e são os grandes aliados do som direto ali, né? Porque o som direto tá ali gravando, tá no set de filmagem mesmo. Então são esses braços soltos que conseguem fazer a contenção, né? Das pessoas ali ao redor. Mas nesse processo em específico de pré do Doutor Monstro, a Carol Sus, que é caracterizadora aqui em Curitiba, ela tem um trabalho incrível de efeitos especiais, né, de maquiagem de efeito. Durante a pré-produção, eles estavam definindo se a personagem, uma das personagens principais, ia ter um cabelo mais curto e liso ou um cabelo encaracolado e bem cheio, né? E aí, durante essa reunião de análise técnica, a gente conversou para tentar convencer a direção, vender esse peixe, de que o cabelo cacheado e cheio seria a melhor opção. E isso foi essencial para uma boa captação lá na hora da filmagem, porque a personagem ela gravava muitas cenas nua, sendo examinada, né, por um médico. Então ela sentava numa maca nua, e a grande questão era onde esconder o microfone de lapela, se ela está nua, né? É verdade. Então a gente bolou um jeito, e a Carol foi essencial nisso, com uma redinha de peruca, que eu nem sabia que existia isso, é mais um aprendizado, né? A gente escondeu o transmissor de lapela dentro, conseguiu prender atrás do cabelo dela volumoso, assim, a caixinha, e passar o fio de lapela por dentro do cabelo, e a lapelinha ficava escondida aqui no cacho. Caraca. Sendo que você nunca perdia o que a gente chama de eixo, né? Que tá apontado bem para você. Nunca perdia o eixo do som. Ela virava, a lapelinha tá vindo para um lado, para o outro. Sempre tava captando. Tava sempre captando. E muito, muito bem captada, assim. Inclusive, agradecer à atriz também, a Marcelina Fialho, que foi incrível, porque, imagina, é um incômodo, né? Mais um peso aqui na nuca. E ela Ficava o transmissor inteiro aqui atrás. Preso no cabelo. E aí eu pensei, nossa,
como é importante esse momento da pré, né? Porque também eram quadros que nem sempre o boom ia conseguir, o microfone aéreo, né? O boom ia conseguir chegar perto dela. Então a lapela ali salvou bastante. Então, eu sinto que esse é o tipo de exemplo que mostra como que cinema é muito sobre se preparar para esse momento e sobre as conexões que a gente cria com os departamentos, né? Eu gosto sempre de falar que é muito um processo de jogadas políticas também, sabe? É uma certa política que você trabalha ali com os outros profissionais. É uma troca no set, É uma né? troca, É uma isso. troca total. Eu acho que principalmente com a pré-produção, que é onde a gente consegue ter esse vínculo mais forte também. Às vezes, quando a gente passa por um processo sem pré, a gente chega no set, tipo, putz, eu não conheço ninguém, eu não sei como esse fulano trabalha, como o ciclano trabalha. É um pouquinho mais difícil de você até se sentir mais à vontade com o seu trabalho. Quando você tem uma pré, você já começa principalmente longa-metragem, você já meio que vira uma família com a galera ali, né? Então, acho que esse processo de pré é muito importante justamente para isso, para você entender o trabalho do outro, né? O outro entender o teu trabalho, você já começar a ter essa troca de experiências, de resolução de problemas, né? E já prever qualquer coisa que possa acontecer. Se você não prevê antes, durante o set, começa a gerar atritos, começa a gerar completamente o contrário do que você tem ali com as resoluções da pré, né? Eu vejo que muitas vezes tem pessoas que caem de paraquedas, putz, fulano ficou doente, acontecia bastante isso durante a época do Covid, né? Que você, do nada, um profissional estava no projeto e, putz, deu positivo, vai ter que sair, e alguém caía de paraquedas no projeto completamente perdido, Sim. né? E daí você vê como faz a diferença você ter uma pré bem feita. Quando você não consegue isso, eu acho que é uma complicação não somente na parte técnica, mas também na parte de relacionamento, né? Total. É alinhamento, né? É muita gente numa loucura. É uma delícia, né? O set imagem. Eu adoro. É muito bom. Mas às vezes sempre tem aquele momento que eu paro assim e falo, meu Deus do céu, que loucura que a gente tá fazendo aqui. É uma avalanche, né? Você chega nas locações, aquele monte de gente correndo de um lado pro outro. Parece uma gincana maluca, assim, tá todo mundo correndo atrás do seu, de resolver com eficiência, com velocidade as suas questões, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar de olho porque ninguém está trabalhando sozinho, né? A gente tem que estar de olho nos outros departamentos, tem que estar se ajudando, né? Às vezes passa você primeiro, depois eu vou, porque aí ninguém tropeça, sabe? Esse tipo de cuidado, né? De condicionamento que é legal a gente ter, assim, durante o processo. Pô, legal. Bacana, a gente finalizou mais um episódio aqui com o Túlio Borges. Falamos bastante sobre pré-produção. Acho que deu para entender mais sobre a profissão de som direto, os seus setores, mas a gente não terminou por aqui, não. Se liga no próximo episódio, que tem muito mais.